Olá pessoal, bom, uma questão assim muito levantada é se seria possível uma pessoa ao mesmo tempo ganhar massa muscular e reduzir o percentual de gordura. Se você já acompanha alguns profissionais de saúde, médicos, nutricionistas na rede social, você já deve ter visto vários pacientes ganhando os parabéns, aquele gráfico de um exame de composição corporal da bioimpedância, mostrando que a pessoa ganhou quilos de massa muscular e perdeu vários quilos de gordura ao mesmo tempo, sequencialmente. Então, é possível isso acontecer? Possível é, minha gente, mas isso é muito raro, muito infrequente. E tem muito erro de interpretação desse exame que é a bioimpedância. Quer dizer que a bioimpedância está errada, é um exame ruim para avaliar a composição corporal? De forma alguma, é um exame excelente, tá? Principalmente quando você tem um aparelho confiável, de boa reprodutibilidade. A questão é, a bioimpedância, para você ter uma avaliação correta, exige um preparo. O preparo exige que a pessoa esteja ali em torno de 12 horas sem ter nenhuma atividade física mais intensa, que a pessoa esteja algumas horas, 4 a 6 horas pelo menos, sem se alimentar de alimentos sólidos, que a pessoa esteja hidratada, entre outros preparativos que aumentam a acurácia do exame. Outra coisa muito importante da bioimpedância é o dia da semana e o horário que você faz. A bioimpedância, ela avalia seu percentual de gordura, seu percentual de massa magra, sua água corporal. Só que a bioimpedância não é tão precisa em definir a água corporal que é intratecidual livre, né? Ela não consegue te dizer, olha, você tem tantos litros de sangue ou tantos litros de água dentro dos tecidos. Isso já é uma medição, uma aferição mais difícil do exame ter essa diferença. Então, se você foi lá, foi no médico, fez um exame numa segunda-feira, 11 horas da manhã, e no domingo você não fez treino nenhum, você vai ter um parâmetro. Se você malha 5 horas da tarde e você fez a bioimpedância após o seu treino, seu parâmetro vai mudar completamente. Se você fez um treino exaustivo à noite, que você desidratou bastante, e aí no outro dia de manhã você foi fazer o exame de bioimpedância, vai dar uma diferença de leitura muito grande. Quem nunca foi num treino aí exaustivo, que você perdeu aí, vamos supor, um treino de crossfit, um treino de luta, jiu-jitsu, um treino de alta intensidade. Esses treinos de alta intensidade, você perde ali 700 calorias, 800 quilocalorias em uma hora. Quem nunca se pesou depois de um treino desse e na hora de subir na balança estava ali 2 quilos, 3 quilos mais leve? Você não perdeu 3 quilos de gordura com o exercício. Se você gastou 700 quilocalorias, isso equivale a 100 gramas de gordura. Então, se você perdeu 100 gramas de gordura, por que você está 3 quilos mais leve? Exatamente por isso mesmo que você está pensando. Porque você desidratou, você perdeu água. Então, se você está desidratado, se você está com menos água corporal, você não está tão mais magro assim. Na verdade, você perdeu líquido, você não perdeu gordura. Então, perder líquido é desidratar, não é emagrecer. Outra coisa, quem nunca foi no médico e aí saiu com uma prescrição de creatina? Se você está usando creatina, aquela creatina vai se acumular no seu músculo. Você vai ganhar mais massa muscular. Você vai ganhar peso. Você está engordando? Não, você vai reter ali 1 litro a mais de água, 2 litros a mais de água corporal, dependendo do seu volume corporal. Só que a tendência desse líquido é se acumular dentro do seu músculo, que é onde está a sua creatina. E aí, se você faz um exame de bioimpedância, vai parecer que você ganhou 1 quilo ou 2 quilos de massa muscular, quando você ganhou 2 litros de água. É só a gente pensar, pessoal, que para você perder gordura, você tem que ter déficit calórico. O que é isso? Você precisa gastar mais energia do que você está consumindo. Você consome energia na forma de calorias através da comida.
Então, quando a gente quer que uma pessoa tenha uma redução do percentual de gordura, a gente calcula um déficit calórico, a gente calcula que a pessoa, dentro da alimentação dela, tem uma quantidade de calorias abaixo do que ela precisa, do que ela está gastando por dia. Por quê? O que é a gordura? A gordura, na verdade, é uma reserva de energia armazenada no nosso corpo. Então, para a gente tirar a gordura, a gente precisa que o nosso corpo gaste energia. Se a gente está gastando 2.000 calorias e comendo 2.000 calorias, nosso corpo não vai gastar energia, ele está no 0 a 0. Então, para você queimar, gastar aquela gordura, você precisa gastar mais energia do que você está comendo. Quando você tem esse déficit, esse balanço negativo, a tendência do seu corpo é queimar gordura, gastar, e utilizar a gordura como fonte de energia suplementar. Só que é extremamente frequente você perder, o seu corpo utilizar um pouco da sua massa muscular também como fonte de energia. Isso é ruim, mas é algo que é natural. A gente utiliza mais gordura, mas também utiliza um pouco de proteína, porque ele entende que é uma situação de emergência. E numa situação de emergência, o urgente é você permanecer vivo e não permanecer forte. Então, há maneiras de você minimizar isso, ingerindo bastante proteína, dentro de uma quantidade razoável. Então, você tendo uma alta ingesta calórica e você mantendo o seu treino de força durante o período, a tendência é você minimizar muito essa perda de massa muscular. Em alguns casos, você além de minimizar essa perda de massa muscular, você consegue zerar essa perda de massa muscular, ou seja, você consegue que toda a sua perda de peso seja só com gordura. Isso é muito difícil. Agora, você conseguir perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, isso é mais difícil ainda. Isso normalmente é possível em quem tem uma quantidade muito pequena, uma quantidade de massa muscular pequena, uma pessoa que não é muito forte, que não tem um treinamento, não é uma pessoa altamente treinável, e ela começou a fazer dieta e começou a treinar força. A pessoa só fazia exercício aeróbico, não fazia nada e começou a treinar força. Porque no início, uma pessoa destreinada, ela tem, mesmo com estímulos pequenos, resultados excelentes. Então, nessas pessoas, são públicos que frequentemente conseguem perder gordura, reduzir o percentual de gordura e ganhar massa muscular. Agora, pessoas que já treinam há muitos anos, que têm uma boa massa muscular, você vê aquela escala que a pessoa reduziu o percentual de gordura todo mês por 3, 4, 6 meses, e todos os meses ganhou massa muscular ao mesmo tempo, isso provavelmente não está certo, é um erro de leitura do aparelho, não é um erro do profissional, ele não está te enganando, ele está demonstrando para você o resultado da leitura que deu ali. Só que o que você consegue fazer para minimizar isso daí? Bom, se a pessoa está treinando para hipertrofia, um bom parâmetro, um excelente parâmetro são as dobras cutâneas. Aquilo ali é um excelente método de antropometria para você conseguir estimar melhor o seu percentual de gordura. Outra coisa, se você está hipertrofiando, você tem que estar aumentando o diâmetro. Seu braço tem que estar mais forte, ele vai ficar com um diâmetro maior. Sua perna está ficando mais forte, ela vai ficar com um diâmetro maior. Seu glúteo está hipertrofiando, ele vai ficar com uma circunferência maior. Você está perdendo gordura na cintura, sua circunferência tem que estar diminuindo. Então, há outros exames que você pode, outras aferições que você faz em paralelo, tanto através de circunferências, medições e pregas cutâneas, por isso que eu preferencialmente utilizo os dois métodos aqui no consultório. E o mais importante, pessoal, se você for fazer o exame da bioimpedância, perguntar se tem algum preparo, se tem algum tipo de alimentação especial, se tem alguma restrição de atividade física, e sempre fazer no mesmo estágio, no mesmo momento. Por exemplo, se você sempre treina de tarde e você fez o seu primeiro exame à noite, depois do treino, vá sempre à noite, vá sempre após o treino. Porque um dia que você não vai treinar, você pode estar mais hidratado, e aí essa hidratação, o líquido pode estar dentro do músculo, e aí o seu músculo está mais hidratado,
e aí o aparelho lê como se você tivesse tido um ganho de massa muscular, uma hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, quando tem um aumento do volume do sarcoplasma das fibras musculares. Se você vai sempre na parte da manhã, antes de fazer exercício, vá sempre na parte da manhã. As mulheres têm uma questão com relação ao período do ciclo menstrual. Determinados períodos do ciclo tem uma retenção maior de líquido. Então, o ideal também é sempre que for fazer um exame, como o exame é comparativo, é evolutivo, fazer sempre mais ou menos no mesmo período do ciclo ou do mês. Sempre antes ou sempre após a menstruação ou no meio do ciclo. Isso aí minimiza alguns erros de leitura, tá certo, pessoal? Então, assim, é importante entender como funciona os métodos, os exames, para também não ficar se iludindo, tá? A hipertrofia muscular é um processo que normalmente leva semanas, meses. Se você em um mês teve um resultado excepcional, questione, desconfie, pergunte, peça uma explicação. Nós sabemos que você consegue ganhar quanto de massa muscular? Em torno de 5 gramas até 25 gramas no máximo por dia. A maioria das pessoas não treina todos os dias. Essa pessoa pode ganhar no máximo 25 gramas de massa muscular e a pessoa fez aquele treino ali, treina 4 vezes por semana força, por mais que nos dias que ela não esteja treinando, ela também pode estar passando pelo processo de hipertrofia, é impossível que em um mês ela ganhou 3 quilos de massa muscular. Isso é impossível, tá? Então, provavelmente é algum erro de leitura do aparelho. Então, pessoal, vamos ter um pouco mais de... Quando você procurar o seu profissional, não simplesmente pega, olha a tabela, ótimo, uma linha está caindo, a outra está subindo. Pede para ele te explicar qual o esperado. Algo que eu gosto de fazer quando eu estou começando o acompanhamento é isso. É falar, olha, quando a gente está pensando em perder peso, a nossa expectativa é que você perca em torno de tantos gramas de gordura por semana, ou de peso, tanto de gordura, tanto de massa muscular. Se você está pensando em hipertrofia, a gente vai ganhar em torno de tanto a tantos gramas por mês. Então, assim, se o nosso objetivo é chegar nesse ponto, a tendência é que a gente leve 6 meses, 1 ano, 2 anos para chegar onde você está querendo. Se você quer emagrecer, a tendência é que a gente leve 6, 9, 1 ano para chegar onde está querendo. Para a pessoa também ter noção, não achar lá a procura de um milagre. A pessoa, quando você está muito desesperado querendo um milagre, achando que você vai chegar num lugar que você vai perder 10 quilos de gordura e ganhar 20 quilos de massa muscular em 3 meses, a chance de algum profissional de não muita ética te vender uma ilusão é muito grande. Então, pessoal, a gente tem que ter um pouco também de noção e bom senso. Todas as modificações, as transformações significativas, elas exigem persistência, perseverança, continuidade e tempo, tá? A menos, é claro, que a gente esteja falando de situações especiais. Obviamente, a pessoa que estiver usando uma dose suprafisiológica de hormônio, de testosterona, é claro que a pessoa não vai ganhar 5 gramas de massa muscular por dia. Vai acelerar esse processo, vai ganhar muito mais. A gente está falando aqui de um processo fisiológico, dentro do esperado, né? Dentro do esperado para uma pessoa com níveis hormonais normais. A gente não está falando de uma mulher que usa testosterona, de um homem que usa uma dose suprafisiológica. Aí sim você consegue modificar esse tempo. Aí talvez seja possível ganhar gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É um dos casos que isso é possível, além principalmente dos iniciantes. E para finalizar, pessoal, basta a gente ter a seguinte coisa em mente, o seguinte princípio. Quando você está queimando gordura, gastando gordura, você tem que estar com um balanço negativo. Você tem que estar gastando mais energia do que você consome. Porque aí o seu corpo tem falta de energia, ele pega a sua energia armazenada na forma de gordura e gasta ela para precisar daquela energia que está faltando. Para você construir massa muscular, você precisa
gastar energia, você precisa normalmente de um superávit calórico. Do contrário, você precisa dar mais energia, porque você vai gastar 2.000 calorias e você vai precisar daquelas 2.000 calorias para manter suas atividades do dia, e além disso ainda vai precisar de uma energia extra que vai ser usada para construir o músculo. Então é muito difícil você conseguir um processo que gasta energia e outro que demanda energia ao mesmo tempo. Para você construir músculo, você precisa estar sempre estimulando ele através do exercício de força, que a tendência é o seu corpo armazenar cada vez mais glicogênio e creatina fosfato dentro do músculo. Isso vai atrair cada vez mais líquido para dentro do músculo, o músculo vai ganhar volume, o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, e também com o tempo, com o estímulo, isso já é um processo um pouco mais lento, você está falando de várias semanas, alguns meses, tem o processo de hipertrofia microfibrilar, que você aumenta o número de fibras, mas esse é um processo que você demanda estímulo tensional ali, estímulo metabólico também, com regularidade, com frequência. Isso vai acontecendo bem aos poucos, tá? Mas você tem que estar sempre estimulando, sempre treinando para conseguir chegar nesse resultado. Então, pessoal, é até contraintuitivo achar que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Finalizando, pode acontecer, pode, mas desconfie, porque não é o esperado. Muito menos, quanto mais discrepante, surpreendente for o exame, for o resultado, maior a chance daquilo não corresponder à realidade, tá? Não fica triste não, segue no processo e não desiste. Mas eu não estou aqui para te desanimar, mas também não estou aqui para te enganar. Estou aqui para abrir seu olho para você ficar alerta e saber como funciona aqui sem mentiras. Trago verdades. Quem quer ter resultado consistente precisa ter uma conduta consistente, uma conduta adequada, perseverar tanto na parte da alimentação quanto na atividade física. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí. Um abraço.